Era uma manhã perfeita de verão. Cadeiras de praia vazias à beira da água, risos de turistas misturados ao cheiro de café, vendedores dobrando suas barracas, crianças construindo castelos de areia. O mar estava calmo demais. Uma superfície obediente, quase intocada, que convidava a um mergulho. E então, sem aviso visível na superfície, algo muito maior começou a se mover lá embaixo. O mar recuou. Expôs peixes, pedras e coqueiros com o pé na lama. O mar desapareceu. O que você faria se de repente visse a linha da maré correr para longe como se o oceano tivesse fugido? Neste vídeo, vamos reconstruir o dia em que o mar desapareceu. A manhã de 26 de dezembro de 2004, quando um terremoto gigantesco sob as águas perto de Sumatra desencadeou ondas que varreram costas do Índico a milhares de quilômetros de distância. Fique até o fim para entender por que aquilo não foi apenas azar e o que mudou depois daquela tragédia. Na escala humana, era uma cena comum de férias. No mapa geológico do planeta, aquela região marca o encontro de placas tectônicas, uma zona onde enormes blocos da crosta terrestre colidem, escorregam e se prendem por décadas, até que a tensão acumulada se libera de uma vez. Às 07h58 do dia 26 de dezembro de 2004, um tremor de magnitude 9,1 sacudiu aquela região ao largo de Sumatra. A energia liberada foi tão grande que o leito oceânico se deslocou lateral e verticalmente, em alguns trechos, entre 5 e 15 metros. Esse deslocamento súbito do fundo do mar transferiu energia imensa para a coluna de água acima, pondo em marcha ondas que, na profundidade do oceano, viajaram a velocidades comparáveis às de aviões de linha, centenas de quilômetros por hora. É importante entender como um tsunami nasce debaixo das águas e só depois se revela ao olhar. Em mar profundo, essas ondas são longas e baixas. A superfície sobe e desce alguns centímetros, o que é quase imperceptível até para embarcações grandes. É só quando essas ondas encontram águas rasas, perto das costas, que sua energia se comprime. A crista cresce, a velocidade diminui, o comprimento de onda encurta, e aquilo que antes era uma ondulação sutil transforma-se numa parede de água. Por isso, em muitos lugares, ninguém ouviu um aviso. O primeiro indício tangível foi o próprio mar se afastando. Um sinal que, para quem sabia interpretá-lo, significava perigo imediato. O recuo da água virou cena recorrente naquele dia. Peixes pulsando na areia, cardumes encalhados, rochas normalmente submersas aparecendo como pequenas ilhas. Muitas pessoas se aproximaram curiosas para ver. Algumas tiraram fotos, acreditando que aquela visão incomum era um espetáculo natural. Em outras praias, gestos simples salvaram vidas. Uma menina britânica de 10 anos, chamada Tilly Smith, havia aprendido na escola, semanas antes, o que significa o recuo repentino do mar. Ela reconheceu o sinal, correu de barraca em barraca e gritou para que todos subissem a encosta. Cerca de 100 pessoas a seguiram, todas sobreviveram. Esse episódio se tornou um dos relatos mais lembrados do dia. Um lembrete de que educação preventiva, mesmo básica, pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ao mesmo tempo, em Honolulu, no Havaí, cientistas do Centro de Monitoramento do Pacífico detectaram o grande terremoto e avaliaram o risco de tsunami. A tecnologia para avisar existia. O trabalho técnico foi feito. O que faltou foi o que não se improvisa na hora do desastre: protocolos de comunicação e uma cadeia de alerta internacional estabelecida entre os países do Índico. Em alguns trechos, como certas costas da Tailândia, havia tempo suficiente para evacuar antes da chegada das ondas. Tempo que existia, mas que não chegou a ser usado. Linhas não estavam conectadas. Contatos formais entre agências não existiam. Um sistema integrado de alerta para o Índico era praticamente incipiente. Quando as ondas chegaram,
Não foi um único golpe. Foi uma série de ataques imprevisíveis, separados por minutos de falsa calma. Testemunhas descrevem um rugido distante que crescia até preencher o ar, antes de qualquer coisa aparecer no horizonte. Depois veio a água. Uma massa que não respeitava os limites normais do mar, movendo carrocerias, derrubando paredes, arremessando destroços como se fossem brinquedos. Em muitos locais, a água tinha cor de lama, carregando sedimentos, árvores e estruturas inteiras. Pescadores que conheciam cada recorte da costa encontraram seu mundo transformado em cenário irreconhecível em questão de minutos. Ruas viraram canais, casas foram varridas, comunidades inteiras desapareceram. A escala da tragédia foi aterradora. O tsunami atingiu primeiro a Indonésia, especialmente a ilha de Sumatra, onde a destruição foi mais imediata e intensa. Depois alcançou Sri Lanka, as praias da Tailândia, e chegou muito além, às costas da Somália, no continente africano, a milhares de quilômetros do epicentro. O número total de mortes é estimado em aproximadamente 227.898 pessoas. Milhares de comunidades foram marcadas pela perda de parentes. Um número incalculável de crianças ficou sem um ou ambos os responsáveis. Além das vítimas humanas, os impactos econômicos, sociais e psicológicos perduram até hoje em muitas regiões. Diante dessa dimensão, é fácil falar em força da natureza e parar por aí, mas é preciso reconhecer que decisões humanas sobre prioridades, investimentos e comunicação transformaram um evento natural em uma catástrofe muito maior do que precisava ser. A tecnologia para detectar terremotos e modelar tsunamis existia. O que faltou, de maneira sistemática, foi uma rede articulada de protocolos internacionais, sistemas locais de comunicação e preparação comunitária. Isso não é uma acusação a indivíduos. É uma constatação sobre o que o mundo havia escolhido, ou não escolhido, priorizar. Com uma rede de alerta integrada em funcionamento, um número significativo de mortes teria sido evitável. Nos dias, meses e anos seguintes, o mundo reagiu. A tragédia motivou a criação de um sistema de alerta para o Oceano Índico, boias que medem mudanças no nível do mar, sensores sísmicos adicionais e, talvez mais importante, a formalização de canais de comunicação entre países que antes não se falavam sobre isso. Agências trabalharam para treinar populações costeiras, melhorar a educação sobre sinais naturais de perigo e estabelecer planos de evacuação. A lição foi dura. Investir em prevenção é mais barato e mais humano do que reconstruir o que foi perdido. As imagens desses lugares após o tsunami carregam um silêncio pesado, cortado pelo som de geradores e por conversas baixas em centros de abrigo. Hospitais lotados, filas por água potável, murais com rostos de desaparecidos. Mas há também cenas de solidariedade. Estranhos que ajudaram estranhos, organizações que montaram redes de apoio, comunidades que se reconstruíram juntas. Escolas foram reconstruídas com rotas de fuga, pensadas desde a planta. Sistemas de alerta foram testados regularmente. Aos poucos, comunidades aprenderam, às vezes a custo altíssimo, a ler os primeiros sinais. É preciso dizer com clareza, nenhum sistema garante 0 vítimas. As forças naturais são imensas e, em muitos casos, imprevisíveis no momento exato. Mas há uma diferença fundamental entre o que não se pode controlar e o que se escolhe não priorizar. Quando tecnologia, conhecimento e vontade política se alinham, vidas são salvas. Quando permanecem desconectados, a tragédia cresce muito além do necessário. O dia que o mar desapareceu, deixou essa lição gravada com precisão cruel. Ao fechar este relato, vale voltar à imagem que deu nome a este episódio. O mar que recua como aviso e que reaparece como força destruidora se não for interpretado a tempo.
Lembrar de Tilly Smith, uma menina de 10 anos que aprendeu, reconheceu e agiu, é lembrar que educação simples e preparação comunitária podem ser mais poderosas do que qualquer tecnologia isolada. E lembrar do esforço que veio depois pela construção de um sistema de alerta para o Índico é reconhecer que é possível aprender com a dor, desde que alguém decida que vale a pena. Se esta história te fez pensar sobre prioridades e prevenção, deixe um comentário dizendo qual desastre histórico você gostaria que a gente explicasse a seguir. E, se quiser acompanhar outros vídeos que juntam ciência, história e lições práticas, se inscreva no canal. Obrigado por ficar até aqui e por ajudar a manter viva a memória de quem perdeu tudo naquele dia em que o mar desapareceu.